sabia que a sua autoestima baixa pode fazer com que você não consiga emagrecer? Pode fazer até com que você engorde ainda mais? Pois é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Hoje a gente vai explicar o impacto da autoestima baixa, né? Quando a gente está tentando emagrecer ou até mesmo evitar aí reganhar o peso e ter efeito rebote. A gente acha que a autoestima ela é só a gente se achar bonito, se achar feio, se sentir bem nas roupas, e também é isso, mas não é só isso, né? O que você quer começar falando para o pessoal aí sobre o que é autoestima, né? Além dessa parte estética, né, que a gente fala bastante. Acho que esse ponto que você colocou é muito importante, porque a gente tem uma visão um pouco superficial do que é autoestima, né? Relaciona a vaidade ou só a aparência, e a autoestima ela vai muito além disso, né? A autoestima ela está muito relacionada com o valor que a gente consegue enxergar na gente. E isso influencia na forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo no geral, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da área profissional, né, a minha autoestima também impacta se eu me candidato ou não para uma determinada vaga de emprego, né? Porque às vezes eu vejo ali a listinha, eu tenho todos os requisitos para a vaga, ou eu tenho a maioria dos requisitos, mas aí não vou me candidatar, né? Acho que essa vaga não é para mim. Às vezes eu prefiro procurar ali uma vaga que tenha menos requisitos, né? Ou que seja um pouco menos adequada para o meu perfil, mas que eu tenho mais, talvez, né, na minha cabeça, tem mais chances de conseguir, né? Então, influencia muito na nossa percepção da nossa capacidade, né? E como a gente adere a oportunidades que aparecem no nosso caminho. Quando a gente fala do emagrecimento, então, impacta na forma como a gente adere ou não ao tratamento, né? E na nossa mentalidade durante esse acompanhamento. Porque se eu já entro com uma mentalidade de, poxa, eu não sou uma pessoa resiliente, eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma Eu não pessoa que... consigo. Eu não consigo. Então, é como se eu já desistisse antes de começar, porque eu não vejo em mim as qualidades necessárias para alcançar esse objetivo. Então, a autoestima ela está no plano de fundo de muitas coisas que a gente faz e que a gente pensa sobre nós na nossa vida, no nosso cotidiano. E eu acho importante falar um dos impactos diretos, né, que muitas vezes a gente não sente, que é essa sensação, né, que a gente falou de achar que não consegue. Quando a gente está tentando emagrecer ou até mesmo não reganhar o peso perdido e por alguma razão a gente acredita que a gente não é capaz, que só porque a gente, né, deu errado no passado, a gente vai dar errado no futuro, sem querer, a gente toma atitudes e decisões que nos levam para esse caminho. Por isso que a gente precisa pensar muito e fortalecer muito a nossa autoestima na questão da autoeficácia, né? De se sentir capaz de fazer as coisas. Porque se você acredita que você não vai conseguir emagrecer, com o decorrer do tempo você acaba tomando ações que de fato te levam, né, a ganhar peso e de fato te fazem engordar. E aí você reforça, né? Valida essa crença que você tem de que você não consegue. Por isso que a autoestima, quando ela não tá muito boa, a chance de você conseguir emagrecer, de você conseguir manter o peso perdido, ela cai e cai muito. Isso, é. A gente não pensa muito sobre a nossa autoestima, né, no dia a dia, ou quando pensa, pensa muito por esse lado físico, Né? né, estético. Então, a gente associa, a minha autoestima vai melhorar se eu pintar meu cabelo, né, ou se eu conseguir emagrecer um tanto X, né, e aí, às vezes, é frustrante quando isso acontece, né, eu emagreço o tanto que eu queria, ou eu mudo o cabelo e mesmo assim eu não me sinto bem comigo mesma, né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de se sentir bem consigo, né? E se sentir capaz, e se sentir e se autovalorizar, independente do corpo que você tenha, independente da aparência que você tenha. É claro que a questão física influencia também nisso, influencia. Mas se a gente coloca ou deposita toda, né, a nossa autoestima na questão física, quer dizer, então, quando eu tiver, né, 60, 70 anos e vier os sinais da idade, eu não terei autoestima, né? Então, a gente precisa refletir para além da questão estética na nossa autoestima. E tem uma coisa que acontece muito, né? Com quem geralmente tem problema de autoestima, que acaba impactando, né? No dia a dia, nos processos, né? Que precisam ser feitos,
que é o perfeccionismo disfarçado, né? Vem essa sensação de justamente de não se sentir capaz, de não achar que tem condições de chegar, né, nesse objetivo. E aí você esconde isso, mascara isso através do perfeccionismo, né? Então, eu só vou fazer quando tiver tudo perfeito. Se eu cometer um deslize, por menor que seja, eu volto o reloginho do zero, né? Eu não contabilizo tudo que eu construí até aqui e os erros que acontecem no caminho. Eu uso isso como uma desculpa, né, entre muitas aspas, para simplesmente fugir de tudo, né? Não encarar, né, os erros como parte do processo, mas sim como uma desculpa para escapar. Porque emagrecer, né, o processo em si, ele é muito mais do que só o que a gente vê no prato, né? Ele acontece muito durante o dia a dia e na nossa cabeça. Então, se a gente não está preparada mentalmente para começar esse processo, a gente fica buscando vários atalhos para desistir, para meio que ter uma justificativa. Eu desisti, eu tentei de tudo, mas desisti. Realmente não é para mim, eu tentei. Quando na verdade a gente só procurou um atalho mais próximo para não precisar lidar com tudo que eu preciso fazer para emagrecer. Às vezes você tem a crença de que se você, sei lá, no final de semana comer a comida da sua avó no domingo, você não vai emagrecer. E aí você não quer abrir mão disso. Aí você arruma várias desculpas para não precisar fazer isso, para não ter o trabalho mental de fazer o que precisa ser feito para conseguir emagrecer. Exato. A gente falou aqui, né, em outras lives, o quanto a dificuldade, né, e os percalços, eles vão existir. É da vida, né? Não, como diz o ditado, nem tudo é um mar de rosas, infelizmente. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com dificuldades, né? E a autoestima influencia diretamente na forma como a gente consegue passar por essa dificuldade, né? Como a gente lida com ela. Ficando paralisado, né? E nem tentando, ou olhando para aquela dificuldade, entendendo o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz. Como é que eu construo essas habilidades, então? Né? Como é que eu uso ferramentas para conseguir passar por essa dificuldade? Será que eu preciso pedir ajuda? Então, tudo isso influencia a nossa autoestima, influencia diretamente, né? E na confiança que a gente tem para passar por essas dificuldades, para resolver os problemas que vão acontecendo, e reduzindo o nível de ansiedade também, porque a ansiedade também vem da falta de autoestima, às vezes, né? De uma percepção de que, poxa, eu não sou boa nisso. E se eu me deparar com tal problema, eu não vou conseguir resolver, né? E aí eu nem me acho capaz de resolver a dificuldade e nem me acho capaz de construir, né? Ou de me aperfeiçoar para enfrentar essa dificuldade, porque eu não tenho confiança em mim para isso. E aí quando a gente não tem confiança, a gente também não se prepara para as coisas que podem acontecer, né? Falando, né, de emagrecimento, por exemplo, a gente sabe que quando a gente está emagrecendo no final de semana, a gente pode, lógico, almoçar com a família, pedir um delivery, fazer algo diferente, mas precisa ter um equilíbrio e a gente precisa comer bem para evitar sentir vontade, né, de beliscar a mais, de comer uma quantidade a mais, enfim, a gente sempre tem obstáculos que a gente encontra no meio do caminho. Quando a gente tem autoestima e acredita que a gente é capaz de vencer esses obstáculos, o que a gente faz? Antes de acontecer, a gente se prepara. Então, se eu sei que final de semana eu tenho mais dificuldade, eu vou comprar comida mesmo, arroz, feijão, né? Essa comida brasileira que a gente gosta. Ou vou deixar pronto para comer no final de semana. E aí eu peço uma pizza, um lanche só no sábado à noite, por exemplo. Eu me preparo antes de acontecer, porque eu sei que se eu fizer isso, eu tenho mais chance de conseguir manter, né, o objetivo durante o final de semana e ter o resultado. Agora, se eu acredito que no final de semana eu vou me esbaldar, eu não vou prestar atenção, eu nem me programo, não faço nada. Eu só deixo rolar. Quando chego no dia, eu ajo como sempre. E aí na segunda eu inicio novamente o muro das lamentações. Porque por mais que seja uma situação ruim, né? Estar acima do peso e não estar gostando do seu corpo, é uma zona de conforto, né? A gente acha que zona de conforto é confortável, mas não é bem assim. Então, a zona de conforto é uma situação bem ruim, mas é uma dor que a gente já conhece, então a gente prefere essa do que sentir uma dor nova. Então, às vezes, para não se frustrar, você acaba preferindo, né, se manter nesse ciclo que não faz bem para você. Isso, o medo do fracasso, às vezes, limita o nosso potencial de crescimento, né? Então, eu sei que aqui não tá bom para mim, mas se eu tentar avançar, se eu tentar mudar, pode ser que eu não seja capaz, né? Porque eu tenho esse e esse defeito, tenho essa e aquela dificuldade. Então,
é melhor ficar aqui, né? Onde tá ruim, mas eu conheço, tá tudo certo, e a gente acaba se travando de evoluir, né? De progredir. Seja na questão do emagrecimento, seja na vida no geral, né? Na questão profissional, na questão pessoal. E também ocorre, às vezes, de ir para outro extremo, né? Você falou de largar a mão, né? De não fazer nada, porque eu já sei que vou ter uma dificuldade. Tem também, eu sei que eu tenho dificuldade. Então, eu me restringo ao máximo. Eu sei que eu tenho dificuldade em comer doce, me controlar no doce. Então, eu não como doce nenhum. E aí cai naquele outro extremo que a gente já falou em outras lives, né? Dietas muito restritivas, né? Levam a gente a se descontrolar ainda mais quando isso acontece, né? Porque eu me restringo no doce, mas quando abrir uma portinha assim, né? Eu comi uma balinha já pronto, aí eu já não aguento. Eu como um caminhão de bala num dia só. E aí não adianta, né? O efeito é o mesmo. A gente se segurou, se segurou, se segurou e no fim aquilo fez mais mal do que bem para o nosso processo. E até mesmo essa restrição, né, severa, ela não deixa de ser uma forma, sem querer, né, de autopreservação. Porque você sabe que você não vai conseguir seguir essa dieta por muito tempo. Você sabe que se você cortar todo doce, se você fizer um jejum muito extremo, fizer uma dieta muito restritiva, você não vai conseguir fazer ela por 3 meses, 6 meses, um ano. Você não vai aguentar passar por isso no Natal, no Ano Novo, no seu aniversário. É algo que você vai conseguir fazer ali 15, 20 dias. Se você for muito disciplinada, você vai conseguir fazer ali uns 2, 3 meses e vai acabar. E aí você vai voltar para o ciclo, né, de efeito rebote. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Só que para você, às vezes é mais fácil lidar com a frustração que você já sabe que vai vir do que com uma nova que pode surgir. A autoestima influencia nisso também, a gente conseguir se acolher nos momentos de dificuldade, né? Então, poxa, essa semana estava estressada com uma questão pessoal, do trabalho, não consegui seguir a dieta da forma que eu queria, né? Não consegui beber o tanto de água que eu gostaria. E agora, né? Se eu tenho uma autoestima bem construída, eu consigo entender que isso foi algo pontual, consigo enxergar esse contexto, né? Talvez eu não tenha feito porque estava passando por outra dificuldade ali, mas não é que eu não consiga, né? Então, na semana que vem, eu vou aqui retomar, né? Vou voltar a bater minha meta de água, vou voltar a seguir o plano alimentar certinho. Então, até na sua capacidade de se acolher, né? De se entender, de se tratar com gentileza, né? Que é o que a gente fala bastante aqui também, que às vezes a gente fala com a gente de uma forma que a gente não falaria com alguém que a gente ama. Mas quando é com a gente, né, se esculacha. Então, até nessa capacidade de se acolher, a autoestima influencia. Exatamente. É importante, né, a gente entender que precisa se acolher, né, nos momentos certos, né? Da mesma forma que a gente sabe se punir quando precisa, né? Quando a gente precisa de uma correção, quando a gente precisa ouvir umas verdades, a gente sabe fazer isso. E por que que na hora de se acolher a gente não sabe, né? Eu acho importante a gente também começar a falar aqui pro pessoal de que forma, né, que a gente pode melhorar a questão da autoestima para quem quer emagrecer, para quem não quer ficar nesse efeito rebote, né, a vida inteira, independente, né, de qual seja o objetivo final. E uma das formas, né, que a gente trabalha, né, é pensando em coisas que dá para manter a longo prazo, né? Se você faz uma dieta que é muito restritiva ou não tem, né, nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de organização mental mesmo, de como lidar em momentos difíceis, né, se preparar para momentos que são desafiadores para você, você nunca vai conseguir vencer esses momentos e, por consequência, você nunca vai se sentir capaz. Então, primeiro você precisa começar com pequenos passos, com micro vitórias que você pode computar todos os dias, né? Ó, todos os dias eu realmente estou conseguindo fazer isso. Isso é um ponto positivo, né? É algo que mostra que as coisas estão evoluindo para que você possa avançar para a próxima fase, né? Se você vai direto do 0 ao 10, é muito difícil você se sustentar lá no 10. Mas se pouco a pouco você vai migrando, né, para as partes, fica mais fácil de manter. É isso que eu trabalho também de acompanhamento, né, no efeito vencedora, que é o acompanhamento, né, o emagrecimento em fases. Então, na primeira fase, a gente trabalha um primeiro pilar, trabalha as suas principais dificuldades, tudo que precisa ser corrigido primeiro, né, onde te deixa mais dificuldade, onde você tem mais dificuldade, e aí depois sim a gente trabalha com fases avançadas de emagrecimento, onde a gente faz estratégias alimentares diferentes, onde a gente tem mais metas, né, para cumprir, mas é sempre tudo isso passo a passo. Se a gente já chega numa porrada só, é muito difícil manter, é muito difícil conseguir
ter resultado dessa forma, ou se tem resultado, perde muito rápido, e aí a gente volta para o limbo da autoestima negativa de novo, né? Onde eu faço, não consigo manter o resultado, e aí eu me sinto incapaz. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é dividir, né, uma grande meta em pequenas etapas. Tudo que eu faço todos os dias, tudo que eu faço toda semana, de pouco a pouco, para conseguir vencer um pouquinho, né? Eu não preciso pensar no 10º degrau, eu preciso pensar só no primeiro, só no próximo. E eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente. E para você, Lana, o que você acha que é uma das coisas que a gente também precisa ter em mente para começar a melhorar essa questão da autoestima, né? Para conseguir ter resultado e não ficar nesse ciclo de efeito rebote? Eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre falo em terapia é que é muito cruel quando a gente se compara com outra pessoa, né? Porque essa outra pessoa, ela tem outro contexto, ela tem outra vivência e a gente consegue ver uma fração da vida da outra pessoa, né? Mesmo quando a gente é próximo de alguém, né? A não sei que a gente more na mesma casa que a pessoa, E ainda a assim, gente não. E ainda assim, né? A gente não tem noção de como é o contexto daquela pessoa, né? Até quando a gente fala de irmãos gêmeos, você vê que tem personalidade diferente, absorve as coisas de um jeito diferente. Então, quando eu me comparo com outro, é muito cruel comigo. Porque aí eu fico, o outro consegue e eu não. Mas qual que é a realidade desse outro, né? Quando a gente fala em se comparar com pessoas em rede social, piorou. Porque aí, além de me comparar com outro, eu estou me comparando com uma versão editada do outro. a gente for colocar mesmo os criadores de conteúdo que mais criam conteúdo, aqueles que fazem stories a rodo. Se você contar todos os stories, todos os reels, não dá 1 hora de conteúdo. O dia tem 24, então você está assistindo a fração da fração da fração da vida de alguém. Exatamente. Então, acho que primeiro a gente precisa se comparar com a gente, né? Então, isso vai mostrar até quais são as nossas maiores dificuldades e quais foram os nossos maiores progressos, né? Nesse sentido. Então, a Lana de hoje com a Lana do ano passado, né? Com a Lana de 2 anos atrás, né? Qual que é a diferença entre uma e outra? E ver essas dificuldades fora de uma ótica perfeccionista, porque às vezes a gente acha que ter uma boa autoestima é ser perfeita. E não é, né? Ter uma boa autoestima é reconhecer as dificuldades que a gente tem e reconhecer também as potencialidades, né? Ver a capacidade que a gente tem de evoluir, de transformar e de aperfeiçoar em vários aspectos, né? Então, acho que sair dessa ótica perfeccionista e parar de se comparar com o outro são passos, né, fundamentais para construir uma boa autoestima. Exatamente. Então, primeiramente, né, não se comparar com ninguém, até com você mesmo, né? A gente precisa ter esse cuidado. A gente não pode se comparar com uma versão 10 anos mais nova da gente, né? Que é um corpo totalmente diferente. Mas a gente pode utilizar, né, nós mesmos como parâmetro, né? Como que eu tava na semana passada, como eu tava no mês passado, né? A gente às vezes busca olhar só lá atrás, mas e a semana anterior, né? Às vezes de uma semana para outra, principalmente os resultados mais visíveis, que é o desinchaço, que é a maior disposição para trabalhar, para estudar, para rever o dia a dia. Isso a gente sente logo nas primeiras semanas. Então, se comparar com a versão sua, até que recente, né, de uma semana, de um mês atrás, vai te ajudar bastante a fortalecer sua autoestima e fazer com que você não desista no meio do caminho. E a outra coisa, né, que também é muito importante, é separar, né? É igual um videogame, né? A gente não começa o Mario logo no chefão, ele vai driblando todas as fases até que ele chega na fase final. Então, sempre que você tentar se comparar com outras pessoas e pular etapas, você não vai conseguir, você vai se frustrar. E sempre que você respeitar o processo, fazer etapa por etapa, você vai ter mais resultado e você vai ter mais confiança para sustentar os resultados no final. Eu acho que esses são um dos 2 pilares para começar, né? Dos mais importantes. Exatamente, é o que você falou. Até para se comparar com a gente, precisa ter esse cuidado, claro, porque né, a gente falou em outras lives também o quanto essa mudança biológica vai acontecendo, né? E às vezes a gente quer fazer as mesmas coisas que a gente fazia com 18 e é uma expectativa irreal, né? Então, precisa sim ter esse cuidado e lembrar que a autoestima é uma relação. É uma relação que a gente tem com a gente, né? Então, quando a gente fala da relação com o outro, seja ela uma relação amorosa, de trabalho, de amizade, a gente pensa em respeito, né? A gente pensa em compreensão, a gente pensa em aceitação, a gente pensa em diálogo.
Então, quando a gente fala de autoestima, a gente também tem que ter um pouco dessa perspectiva, né? De compreensão, de aceitação, de respeito com a gente, né? Porque é a relação fundamental, né, que vai pautar todas as outras. Às vezes, se eu não estou bem comigo, eu não consigo estar bem com ninguém. E aí, como é que a gente lida, né? Como é que a gente vive dessa forma? Aqui a gente está falando mais focado para o emagrecimento, mas muito do que a gente está falando aqui serve para várias outras áreas da vida também. Exatamente. Se a gente for colocar em outras áreas, né? No seu trabalho, às vezes nos seus treinos, né? Você quer, sei lá, ser mais forte, ser mais rápida. Tudo que você for fazer, você tem que sempre se comparar com versões, né, recentes de você. E você sempre tem que fazer por etapas, né? Você jamais pode chegar na primeira vez que correr e correr 20 quilômetros. Você tem que começar com 1, 2. Vai pegar peso? Você não pode começar pegando 100 quilos. Você tem que começar pegando 5, 10 e aí você vai aumentando. Então, tudo é passo a passo. Se você tenta ultrapassar fases antes da hora, você falha. Se você se compara com as outras pessoas e tenta imitar, você falha. E aí, se você falha, você acredita que você não é capaz, você não consegue tomar as ações necessárias e você engorda. Ou, pior, né? Conseguir, né? Emagrecer, putz, tô super feliz, deu certo, mas eu não acredito, né, que eu sou capaz de manter isso, e aí eu acabo voltando, né, para as ações erradas que me levam pro ponto de partida. Então, né, de onde eu saí. Então, é muito importante levar tudo isso em consideração, né? E são ensinamentos que a gente aplica, né, no emagrecimento, mas que, como a Ana falou, dá para você colocar para tudo, né? Você pode colocar isso no seu trabalho, nos seus treinos, no seu lazer, né? Tudo que você tentar pular etapas e se comparar, não vai dar certo. Agora, quando você olha para você, faz as coisas por etapas e se compara com você mesmo, a chance de você conseguir aumenta muito, né? Principalmente para quem já emagreceu e não quer ficar em efeito rebote, precisa acreditar, né? Não é uma coisa de fé, né, no sentido espiritual, mas se você não acreditar, não vai acontecer. Não importa a dieta que você faça, a comida que você coma, se você não acreditar que você vai conseguir, você não vai conseguir. Parece clichê e papo de coach, mas acreditar não é uma opção, né? Ele é obrigatório. Enquanto você não acreditar, enquanto você achar que você não é capaz, você não vai ser capaz, infelizmente. Não é uma questão de fé, né? É uma questão de... Ai, fugiu a palavra, eu ia falar agora, esqueci. Autoconfiança, é uma questão de autoconfiança, né? É o que a gente falou. Isso influencia diretamente no que a gente acha ou não que é capaz de fazer. E às vezes a gente deixa de fazer ou perde oportunidades porque não se vê como capaz, né? Não tem autoconfiança suficiente para engajar em um processo, né? Para fazer alguma coisa. E isso a gente está falando em uma perspectiva duradoura, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer aqui um processo de emagrecimento durante um ano, então durante esse um ano eu vou fazer exercício certinho, eu vou me alimentar certinho, eu vou beber água e depois, né, eu volto a tomar um gole de água por dia e meu corpo, né, parecendo um cacto ali, né, pedindo socorro. E não é, né, essa questão, tanto essas questões alimentares quanto essa questão da manutenção da autoestima, precisam ser coisas que a gente leva para a vida, né? Que a gente coloca ali como um hábito e que está sempre revisitando, né? Algo que a gente precisa exercitar diariamente, porque a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo e toda vez essa autoestima vai sendo colocada à prova também, né? A gente precisa fazer essa regulação para que isso se mantenha. Exatamente. Então, se você quer conseguir conquistar os seus objetivos, sem ficar caindo em efeito rebote, sem ficar falhando no meio do processo, né, e por isso acreditar que não é capaz, você precisa exercitar tudo isso que a gente falou aqui todos os dias, que é só se comparar com versões suas, né, recentes, e dividir as coisas, né, em passo a passo. São pequenas tarefas que juntas vão chegar no seu resultado, e como a Lana falou, manter isso no decorrer da vida, né, não é fazer algo por um curto período de tempo e achar que isso vai ser suficiente. Você precisa fazer algo para conquistar os seus objetivos e manter isso o resto da vida. Por isso que não pode ser restritivo, por isso que não pode ser com um monte de maluquices, porque senão vai ficar impossível de conseguir seguir. E aí, se você não segue, você falha e a gente volta todo esse processo, né, que a gente falou aqui na live.
Se você hoje gostaria de fortalecer sua autoestima para conseguir alcançar seus objetivos, para conseguir emagrecer, é só comentar aqui nessa live ou me chamar no direct que eu vou enviar para você um guia de exercícios que você pode fazer para facilitar aí a sua autoestima, para melhorar, né, a sua sensação de capacidade e conseguir emagrecer. Lana, quero agradecer novamente você pela sua presença. E você quer deixar alguma consideração final aí para o pessoal te acompanhar? Ou, né, o que você gostaria, se as pessoas tivessem que pensar em uma coisa só, né, lembrar de uma coisa só, o que você gostaria que fixasse na cabeça delas, né, para fortalecer aí a autoestima, para conseguir emagrecer? Eu acho que acolhimento é sempre um pilar para tudo, né? Tudo que a gente fala em terapia geralmente caminha para acolhimento e entra nessa parte do acolhimento também, saber quando a gente precisa de ajuda, né? E às vezes é isso, gente. A gente sabe o que tem que fazer, sabe como que tem questões de autoestima, mas a gente não sabe como colocar isso na prática, né? Então, para quem tem essa dificuldade, acompanha a gente aqui, né, no Instagram, a gente está sempre por aqui colocando questões, né? Eu sempre falo um pouco sobre autoestima, sobre acolhimento, sobre pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que ajudam, né, nessa manutenção. E a Rebeca também está sempre falando, né, sobre isso aplicado ao emagrecimento. Então, acho que acompanhar, né, buscar esses conhecimentos aqui com a gente também é uma forma de se acolher e de se cuidar. Exatamente. Aqui tem bastante conteúdo para vocês, né? Como vocês sabem, essas lives são semanais. Então a gente já teve live explicando por que as pessoas engordam mesmo utilizando o Monjaro. A gente teve lives explicando por que você não pode confiar na sua fome, principalmente se você já teve sobrepeso ou obesidade. Já tivemos live falando sobre a food noise e o que é e por que ela impacta no seu emagrecimento. A gente tem muito conteúdo legal aqui, tanto em lives quanto em Reels para vocês aprenderem, tá? A gente também tá subindo as lives pro YouTube para quem gosta de ouvir, assistir enquanto tá lavando a louça, enquanto tá treinando, né? Para quem não consegue ficar online aqui na live, vai subir hoje lá para vocês. E muito obrigada para quem esteve presente hoje e espero que vocês tenham gostado.